causa, se é isquêmica, né, se é pré-renal ou não, né? Hoje a gente já não usa mais o termo pré-renal, é isquêmica, né? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é a definição correta de doença renal crônica. O fato da pessoa ter o diagnóstico de doença renal crônica não quer dizer que ela tenha uma taxa de filtração glomerular ou estimada ou medida na urina em 24 horas através do clearance deteriorado, reduzido. Ela pode ter uma taxa de filtração glomerular normal, ela pode ter uma albuminúria, que é os dois marcadores que a gente utiliza para classificar a doença renal crônica. Ela pode ter os dois normais, mas ela pode ter alguma alteração do aparelho urinário, ela pode ter alguma alteração anatômica do rim ou alguma doença que já tem algum comprometimento renal e que ela convive com isso há mais de 3 meses, né? Ela pode ter uma hematúria, ela pode ter litíase renal, ela pode ter cisto renal, ela pode ter tumor renal, ela pode ser nefrectomizada, pode ter nascido com rim só. Isso tudo aí, com mais de 3 meses, a gente já dá o diagnóstico de doença renal crônica, mais o clearance menor que 60 ml por minuto. Vocês vão ver lá que tem a classificação G1 e G2, o clearance é normal, mas pode não ter a taxa de filtração alterada, às vezes tem uma albuminúria alterada, e a gente coloca na tabela que eu vou mostrar para frente, tá? Quem já acompanha comigo já conhece bem essa tabela. Então, só um pouquinho. Essa alteração de taxa de filtração glomerular menor que 60 por um período superior a 3 meses, ou alguma alteração anatômica, ou alguma presença de alguma doença no rim, exemplo, cálculo renal, cisto renal, com mais de 3 meses de existência. Esse é o diagnóstico, né, a definição da doença renal crônica. E aí, a gente, para calcular a taxa de filtração glomerular, praticamente hoje a gente não utiliza pedir urina de 24 horas do paciente. Primeiro que tem muito erro de coleta. Erro, às vezes, até cognitivo. O paciente, às vezes, não entende o exame, por mais que se oriente, o laboratório oriente, tem dificuldade de colher. Outra questão, às vezes, o paciente tem uma incontinência urinária. Como é que vai colher? Fica difícil. Às vezes o paciente não entende que é o jato todo, que é toda a urina que ele faz. Então ele colhe só o início, só o finalzinho. Então é muito difícil. Então, na maioria das vezes, hoje a gente já pede só a creatinina e calcula a taxa através de um aplicativo que o que a gente mais utiliza é o CKD-EPI, que é a Epidemiologia da Doença Renal Crônica, que foi reformulado agora em 2021. Antes, esse aplicativo, ele não tinha sido idealizado para pacientes que têm taxa de filtração, têm peso corporal, IMC, muito alto ou muito baixo. Ou seja, paciente sarcopênico, paciente obeso demais, com a área física muito grande, a gente teria, nesses casos, ou como falta uma área física do corpo, de pedir a urina de 24 horas. A gente ainda acaba fazendo isso, né, esses extremos. Porque esse aplicativo foi mais para o miolo, para o normal, paciente com peso e altura e índice de massa corporal dentro do chamado normal. Mas a gente, com esse aplicativo adaptado, hoje a gente já coloca peso e altura também. E aí facilita, né, naqueles pacientes que a gente não consegue pedir urina em 24 horas. Enfim, resumindo, peçam CKD-EPI ou calculem o CKD-EPI. Né, o CKD-EPI é um aplicativo de graça, baixa pelo Google, mesmo pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Acho que quem já está acompanhando comigo já tem no celular. Usem ele quando vocês estiverem de plantão, quando vocês estiverem para socorro, na UTI. Aprendam, criem o hábito de calcular o clearance desse paciente. Então, quando você não quer utilizar essa fórmula, né, atualizada, a gente pode colocar MD, RD ou Crocalfit-Gault, que é o que usa a idade e usa peso e altura, mas no geral, hoje a gente nem essa a gente está utilizando, tá? Pode passar. A outra parte que a gente tem que avaliar é a albuminúria. A presença de albumina na urina, na maioria das vezes, dependendo do valor, acima de 300 miligramas por grama,
já acende o sinal cor de abóbora. Você já tem que pensar aquilo dali, investigar aquilo dali. Às vezes pode ter uma proteinúria, uma albuminúria do esforço, né? Após uma corrida, uma academia, lesão muscular pode causar isso daí. Ou depois de um churrasco, né? A quantidade, uma ingestão grande de proteínas, né? Os 12 ovos no café da manhã, que às vezes, né, tá no hábito agora de todo mundo querer fazer. Então, assim, você pode ter uma albuminúria relacionada a essa ingesta absurda de proteína, né, de forma aguda. Mas tem que ser investigado. E aí a gente classifica a albuminúria em 3 grupos. O A1, quando essa albuminúria é menor que 30 miligramas por grama, que é normal, é o ideal. Ou uma albuminúria onde está entre 30 e 300, que é A2, ou maior que 300, que é A3. Né? O ideal é a gente investigar a albumina, porque tem outras proteínas do sangue que a gente pode ter na urina. Mas a principal é a albumina por causa da carga e por causa do tamanho. Se chega a passar pela membrana basal glomerular a albumina, é porque tem algum problema lá no podócito de carga ou algum problema lá no podócito relacionado àquela fenda de filtração que seleciona o que entra e o que sai para o espaço urinário para ser eliminado na urina. Então, sempre tem que investigar. Existe a albuminúria de etiologia nefrótica, né, das síndromes nefróticas, onde ela é superior a 3,5 miligramas por 24 horas, e tem aquelas proteinúrias não nefróticas que não são menos preocupantes, né? Mas essa divisão entre nefrótica e nefrítica abre um leque de etiologias que ajuda a gente a investigar, tá? Mas enfim, tem uma albuminúria superior a 30, tem que ser investigado, né? Outra forma de investigar, mais comum, ultrassom, né? É um rim só que ele tem, é 2 rins, é um rim ferradura, é um rim atrofiado, são os 2 atrofiados, ele tem fibrose, ele tem redução de parênquima, né? Se eu estou em dúvida, existe um cisto, né? Para eu saber a classificação dele de Wozniak, para saber se é maligno, né? Se eu tenho que encaminhar para a urologia, eu tenho que pedir uma tomografia com contraste, para eu fazer essa classificação direito. Se o paciente não tem condições de usar o contraste, peça mesmo assim a simples, e se houver alguma dúvida, peça a ressonância depois. Mas o padrão ouro é tomografia com contraste. Estou com alguma outra dúvida, principalmente relacionada à parte tumoral, né, suspeito de alguma neoplasia, ressonância. Né? Então, através disso daí, se o paciente tem cálculo, se o paciente tem cisto, se o paciente é um rim só, se é atrofiado, é doença renal crônica, né? Tendo mais de 3 meses de existência, na maioria essas imagens para se formarem mais do que isso, então é uma doença renal crônica. Biópsia renal, a gente pede toda hora? De jeito nenhum, né? A biópsia renal tem as suas indicações. A biópsia renal, nós nefrologistas, aumentou a albuminúria, piorou a função renal, biópsia, né? Mas no dia a dia isso não é prático, a gente não consegue, é inviável. Inviável de termos assim, econômicos, você conseguir, até para quem tem plano de saúde, conseguir mandar esse paciente para fazer uma biópsia, né? Quem faz a biópsia? Nós, nefrologistas, fazemos sempre guiados pelo ultrassom ou pela tomografia, ou a gente pede colega radiologista também, que está capacitado para fazer, os que são treinados, né? Ou um cirurgião. A maioria das vezes é o próprio nefrologista que faz guiado por ultrassom. Hoje, com poucos, né, a gente assim, tem uma agilidade maior, uma flexibilidade maior para fazer. Mas não agarra aí só, agarra na questão do risco patológico. A patologia é cara. E mesmo o plano de saúde, a maioria dos planos de saúde não libera, você tem que fazer milhões de justificativas. Então, assim, tem as suas indicações. É bom quando o paciente está no hospital universitário, porque já tem todo esse serviço lá. Eu, quando tenho um paciente, eu prefiro encaminhar, e a gente já tem sempre aqueles contatos nossos, né? Então a gente pede para biopsiar e lá no próprio serviço já fazer o risco patológico. Pode passar. Além de exame, né? Quem já está comigo sabe, né? Como que eu gosto de colher uma história clínica, né? A história é muito importante. Na história clínica é saber as doenças de base que aquele paciente tem, para saber se ele já pertence a um grupo de risco para desenvolver doença renal crônica.
Hoje as mais comuns, diabetes e hipertensão. Mas esse paciente tem histórico familiar? Alguém já fez diálise na família dele? Ele tem um histórico familiar de alguém com alguma doença renal que com o tempo acompanhava com o nefrologista ou que tinha alteração dessa creatinina? Às vezes falar creatinina, o paciente não entende ainda muito bem o que é a creatinina, que é outra coisa que a gente tem que vulgarizar. Todo mundo, né, conhece, às vezes, troponina, mas não conhece a creatinina, né? E quem dera a gente tivesse uma troponina na nefrologia. Tem até a cistatina C que a gente utiliza, que é mais fidedigno que a creatinina, mas assim, a maioria não conhece a creatinina. Então, ontem, inclusive, a gente teve um evento na FAMESC, né, colegas de vocês participaram, o Sérgio do internato. A gente, na tentativa foi com a terceira idade, de tentar deixar isso daí mais claro, mais comum, né, mais banal para eles, até para eles lembrarem para o médico, doutor, pediu minha creatinina, né? Então, assim, a história clínica é importantíssima, né? Sintomas na doença renal crônica são muito pobres, né? Quando o paciente chega a ter sintomas, ele já está lá no G3B, G4, então, assim, muito se perdeu de tratamento com ele, né? Então, a história de sintomas, inchava, a pressão começou a subir, a pressão era controlada, começou a subir, começou a notar mais espuma na urina, né, que é a proteinúrica, eu explico para eles, se vira um sabão, para eles entenderem e começar. Ontem mesmo eu falei, olha o que sai de vocês, dá uma olhada pro cocô, dá uma olhada pro xixi, tem que olhar, e você tem que ensinar o paciente a fazer isso daí, né? Numa dessas ele pega uma alteração, ele vê uma urina mais vermelha, né, ou Coca-Cola, ou chamate, ele vai te falar, ou saiu um trem estranho na urina. Outro dia saiu um bichinho na urina da paciente, ela mandou uma foto para mim, era um oxiurus, né? Ela estava infestada de oxiurus, né? E na hora a foto parecia mesmo a cara do oxiurus. Eu pedi para ela ver se ela conseguia colher e levou ao laboratório o oxiurus. Então, assim, peçam ele para olhar, né, o exame, a urina, o que sai deles, né? A história médica, né, que já tratou, né? Eu gosto muito de mostrar para vocês a importância, principalmente nas mulheres, de perguntar quantas vezes ficou grávida, se teve aborto, se teve pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia, ou diabetes gestacional, isso tudo envolve rim. Aquela doença placentária vascular não é só da placenta, né? O rim está envolvido, o coração, os vasos estão envolvidos. Então, essa doença, no futuro, as mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, os filhos nascidos de pré-eclâmpsia, têm grande chance, uma chance superior a 30% de desenvolver doença renal na fase adulta. Olha só. Então a gente já começa com esse rastreio, né? Acender a ideia de que tem que investigar, né? Então os sintomas e sinais são muito pobres. A história é sempre lembrar, né, as doenças que teve, ou recentes, ou passadas, né? Os pacientes que já tiveram Covid, né, ou pacientes tiveram algum quadro infeccioso na infância. Quem teve IgNDA na infância tem uma chance maior de ter em fase adulta uma doença renal crônica, desenvolver uma doença renal crônica. Então a gente tem que sempre alertar, não só para a história da família, mas a história pregressa desse paciente. Pode passar. E aí a gente vai ficar cada vez mais assustado que de 10 pessoas que você conversar, uma vai te dizer que tem algum problema de rim. E isso daí era muito diferente no passado. Em 100 pessoas era uma. De 1993 para cá, esse índice aumentou nessa velocidade imensa. A explicação disso daí, principalmente, é o envelhecimento da população, né? Então, mais tempo de vida, mais as comorbidades que surgem, né? A hipertensão, diabetes, evoluindo para a doença renal. Uma outra explicação além do envelhecimento da população, é o adoecimento da população com essas doenças, com obesidade. E um outro fator é o acesso do paciente ao serviço de saúde, né? Que por pior que a gente acha que esteja, já foi muito pior, né? Então hoje o acesso é muito mais fácil, né? Eu já estou mais de 30 anos nessa caminhada e era muito difícil quando você pedia exame do paciente, o paciente ia trazer para você 5 meses depois, 4 meses depois, exames de sangue, os mais comuns, uma creatinina. Hoje você pede um mesmo mês, às vezes o paciente traz do SUS, lá na Casa Verde. Então assim, melhorou muito esse acesso
até as especialidades, não precisa ser acesso direto ao nefrologista, ao cardiologista, ao endócrino, mas ao clínico geral, né, aos que trabalham nos postos de saúde, melhorou muito. Né? Então, essa incidência no mundo, hoje, esse último dado aqui, que é a doença renal crônica no mundo, é a 9ª causa de morte, já veio para a 7ª, tá, gente? Agora em 2024, infelizmente. E principalmente as complicações cardiovasculares. Existem as síndromes cardiorrenais, rim e coração são assim, ó, de mão dadas, né? Então, os pacientes com doença renal têm uma chance maior de desenvolver doença cardiovascular e o contrário é verdadeiro também, tá? E são pacientes que precisam, se não cuidados, se não acompanhados, de a chance de hospitalização é maior e o tempo de hospitalização é maior, né? Principalmente se estiver em fases avançadas, onde a imunidade já é baixada, a resposta às medicações, aos tratamentos é retardado, principalmente os quadros infecciosos. Então, assim, o paciente que dura mais tempo internado, isso complica mais. Então, na estatística dos pacientes em diálise, os homens ganham, ontem eu comentei isso lá na FAMESC, os que estão em diálise, o sexo masculino vence o sexo feminino. A explicação mais plausível para isso daí é que o homem procura menos o médico. Ele só procura quando o negócio está feio, né? E a mulher, ela tenta se cuidar melhor um pouquinho, até porque ela tem uma prole para cuidar, né? O fator dela, né, de autocuidado ainda é um pouquinho melhor que no homem, né? Então a maioria, e outra coisa também, o sexo feminino aceita melhor as opiniões, né? O masculino é mais reticente, né? Às vezes acha que não tem que tomar o remédio que foi prescrito, às vezes acha que a pressão está ok, está controlada, não precisa tomar todo dia remédio. É uma característica, né, que tem mudado muito, mas ainda existe, ainda pertence e está mostrando isso daí, que a porcentagem de homens em diálise é maior que as mulheres. E a hemodiálise ainda é o principal tratamento, a gente vai comentar no final dos tratamentos, da doença renal crônica. Esse último censo, 2024, né, onde participam os centros de diálise do Brasil, esse ano, 2024, participaram, é feito todo ano esse censo, o de 2025 sai agora, tá? Nesse ano de 2024 participaram esses 400 centros e a quantidade de pacientes em diálise aumentou muito. Hoje a gente está com mais de 170 mil pacientes em diálise. Não dá conta o sistema, né? Clínicas de diálise, precisa de mais clínicas de diálise. E o ideal não é criar clínica de diálise cada vez mais, é criar um tratamento, uma medicina preventiva, fazer a prevenção primária, fazer a prevenção secundária, para não ir para o tratamento terciário, né? Então, isso que a gente tem que correr atrás. Dos pacientes em diálise, diabetes vence. Até uns 5 anos atrás, ela era 5 a 10 anos, era a hipertensão a principal causa. Nesse último censo, 2024, de 2025, 24, saiu 25, a diabetes, a hipertensão, depois vem as outras glomerulopatias, e vem as doenças genéticas, monogênicas, né? E aí, igual eu comentei, né? Os sintomas e sinais são muito frustros, são muito... tem que prestar atenção, né? Um que mais chama a atenção do paciente é o inchaço, né? E aí é até bom que às vezes o paciente chega preocupado, é aquele edema vespertino, de final do dia, né? A gente sabe logo que não é o edema nem de origem cardiogênica e provavelmente não é de origem renal, né? Mas mesmo assim, você ouve o paciente, você examina o paciente, você pede os exames para conferir, né? Na maioria das vezes, é esse edema que traz o paciente para te procurar. Uma outra causa muito comum que faz o paciente ele mesmo procurar, sem ser encaminhado por ninguém, é que ele começou a ter muito cansaço, né? Aí esse cansaço, a gente vai ver, já tem anemia. E anemia, vocês já viram lá comigo, a partir do G3B já tem anemia, e aí já está avançada a doença renal, né? Uma outra queixa também é a espuma na urina, né? A outra mais comum, a terceira mais comum, é a urina,
espuma significa proteína. Pode ir. Aqui, vamos falar um pouquinho de cada um. É fadiga, cansaço, que vem principalmente pela questão da acidose metabólica, da anemia. Falta de concentração, não acho que isso daí é tão prevalente como colocaram ali. Mobilidade também, hoje o paciente está muito idoso, né? Então tem outras causas de falta de mobilidade. A principal aqui que a gente pega com mais frequência é a fadiga e aquela diminuição do apetite. E até uma coisa interessante, o paciente passa a ter seleção alimentar. Ele tem nojo de carne, ele passa a ter nojo de carne. Não me pergunte por quê, mas fazendo uma enquete, né, os pacientes sentem o cheiro de carne, e a maioria, quando está nessa fase, já está com a ureia mais alta. Não sei se a uremia tem a ver com isso daí, né? Mas é uma coisa que é muito comum. Quando eu pergunto, está comendo de tudo? Não aguento ver carne, né? Então é uma exceção. Disfunção sexual pode acontecer, inclusive diminuição da fertilidade, né? Principalmente os pacientes em diálise, né? Principalmente pelo quadro da acidose metabólica. E a maioria também lembrar, por ser diabético, tem problema circulatório arterial, né? Então acaba também tendo alteração sexual por conta disso daí. Então, eu sempre coloco, desde que eu comecei a fazer essa aula com vocês, eu adoro esse elefante. Eu acho esse elefante a cara da doença renal crônica. Porque ele é imenso. E ele tem facetas, né? É a tromba, é a orelha. É cada parte da doença renal, é a anemia, é a doença mineral óssea, é a acidose metabólica. Então, assim, é um mundo a ser explorado e a ser lembrado. Então, a gente tem que perder medo desse elefante. A gente tem que se agregar tratamentos e conhecimento para poder ajudar esse elefante, né? São pacientes muito marginalizados. São pacientes que, principalmente os que já fazem diálise, né? Que tem a fístula, né? Que, através da qual eles fazem a punção vascular. Então, às vezes, aquela fístula com o tempo forma aqueles aneurismas, aquelas corcovas. Nossa, os pacientes melhorou, tá? Melhorou muito. Ontem eu contei uma história, não sei se foi lá, do carbonato de cálcio que eles carregavam, né? Como quelante de fósforo. E antigamente as clínicas de diálise forneciam, é tipo um giz, tá, gente? Carbonato de cálcio. E aí, uma clínica que eu trabalhava em Santa Cruz, lá no Rio, a gente fornecia o carbonato dos pacientes todo mês na consulta. Quem precisava levava, a gente pesava de acordo com a necessidade. Eles levavam o saquinho. Um desses pacientes que moravam numa praia ali perto de Santa Cruz, que tinha uma distância, foi pego, tinha um policial no ônibus e acharam que ele estava com cocaína, né? Então, assim, até ele mostrava a fístula, o policial sabia o que era fístula, né? Então, assim, aquela época já se vão 20 anos, né? Melhorou, mas são muito marginalizados. Só não pode ser marginalizado pela gente. A gente não pode ter medo de colocar a mão no paciente com doença renal crônica. A gente tem que justamente ajudar, eles precisam muito de ajuda, né? Então, se chegar no pronto-socorro, fazendo ou não diálise, não tenham medo, ouça o remédio que toma, vê logo a pressão. Se for alguma coisa mais urgente, né, que tenha que chamar o colega da nefrologia com o qual ele está acompanhando, dá uma ligadinha, pergunta. Mas assim, não pode temer esse paciente, achando que vocês não vão saber lidar com esse paciente. É um paciente como outro qualquer, só que mais complicadinho, né? Então, sim, a gente tem que aprender a observar esse paciente. Então, quais são os principais pacientes que a gente tem que correr atrás para triar, para ver se eles têm chance de desenvolver doença renal? Né? Como eu já falei, o principal é o diabético, né? Paciente diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2. A incidência é maior no tipo 2. Por quê? O tipo 2 se tornou 2 por algum motivo. Na grande maioria das vezes, a síndrome metabólica, né? Obesidade, né? Sedentarismo, né? Acaba desenvolvendo a hipertensão, diabetes. Então, o tipo 2 é a que mais complica com doença renal crônica, e até porque começa também na segunda, né, fase da vida, no adulto jovem, ou já mais idoso, né, a partir dos
60 anos, né? Então, o primeiro que a gente tem que lembrar, o diabetes. O segundo, os pacientes hipertensos, né? E aqueles pacientes que têm doenças vasculares, né? Aquele paciente já tem história de doença coronariana, aquele paciente que tem história de obstrução de carótida, aquele paciente que já fez revascularização miocárdio, angioplastia, já tem algum stent, aquele paciente que já tem uma doença arterial obstrutiva periférica, um DAOP, tem que chamar atenção disso daí, né? Porque se tem obstrução vascular arterial, o endotélio, a gente um tapete só, vai ter tudo quanto é canto, tem chance de ter doença arterial obstrutiva, né? Então tem que ser investigado. Pode passar. Além desses três principais grupos, a gente tem que lembrar da história do paciente, né? Já teve cálculo renal, só tem um rim, tem histórico na família de alguém que já fez diálise, para você lembrar daquelas doenças genéticas, né? Alport, IgA. Tem alguma outra doença genética, anemia falciforme, outra doença genética que pode dar doença renal, a doença renal policística autossômica. Então, sempre investigar na família se tem algum histórico de alguém ou que fez diálise, ou que fazia acompanhamento por conta de problema nos rins. As doenças autoimunes, aqui o lúpus, né, que mais representa, lembrar da glomerulopatia lúpica, né? Então, assim, as doenças autoimunes mais comuns que podem levar à lesão renal são todas, né? A gente lembra do lúpus, que chega mais fácil pra gente, né? Não é tão incomum, basta pensar que você acaba fazendo diagnóstico do lúpus, né? Mas Sjögren pode dar, artrite reumatoide, né? Doenças reumáticas, lembrar das doenças reumáticas, né? Com problema cardíaco, e o problema cardíaco dando problema renal, né? As doenças genéticas, eu falei, história familiar, se alguém tem hipertensão, desenvolveu hipertensão na família, tem história de diabetes, correr atrás disso daí. Lembrar do envelhecimento, que eu sempre falo, não é só o cabelo da gente fica branco, os órgãos envelhecem, a gente fisiologicamente perde de 0,5 a 1 ml de clearance por ano, a partir dos 40 anos de idade. Então, se você pega um paciente que está com lá seus 70 anos, 40 a 70, 30, né? Ele tem direito de ter 15 ou 30 ml a menos de clearance de filtração, né? De taxa de filtração glomerular. Ainda é fisiológico isso daí para ele, né? Raça, etnia, porque lembrar, né? Por exemplo, as doenças, raça negra, né? A hipertensão resistente, sal sensível, a raça negra também, a anemia falciforme, que é uma causa de glomerulopatia, que a gente pode ter a membranose ou a GESP. O status socioeconômico, né? Aquele paciente tem menos acesso ao diagnóstico, ao tratamento, ao uso medicamentoso, né? Exposição às intempéries, né? Pacientes, por exemplo, pacientes que trabalham, né, em trabalhador rural, né, que se expõem muito à desidratação, podem desenvolver com o tempo doença renal. Lembrar sempre aqueles que eu falei, né, da pré-eclâmpsia, aquele que teve a mãe, né, que teve a mulher que teve a pré-eclâmpsia ou alguma intercorrência mais grave na gestação, a síndrome HELP, né, lembrar que essa paciente tem chance de desenvolver doença renal crônica, assim como aqueles que têm uma injúria renal aguda, né, principalmente os que têm injúria renal aguda dialítica, né, CADIGO 3. Aquela tabelinha de CADIGO 1, 2, 3 para injúria renal aguda, quem desenvolve a 3 com indicação de diálise ou realizou diálise, uma chance maior no futuro, fica de olho nesse paciente, uma vez por ano, pelo menos, ele tem que fazer avaliação da função renal, mesmo sendo diabético hipertenso, se for, mais ainda. A obesidade é um processo inflamatório, ele vai falar a parte aqui dela, e as nefrotoxinas, né? Tanto o contraste, né, radiológico, que é nefrotóxico, que não existe, a nefropatia no contraste não é tão comum quanto a gente às vezes lê, a gente não pega com tanta frequência assim, mas lembrar que existe, e se o seu paciente vai precisar fazer um exame radiológico, ele está com clearance abaixo de 30, você tem que tomar mais cuidado de hidratar esse paciente na véspera, de internar ele antes para fazer uma hidratação adequada,
de ver como é que está a acidose metabólica, fazer um bicarbonato para ele antes, suspender as drogas que podem agudizar a função renal dele, que já está deteriorada. Se ele usa uma dapaglifosina, suspender. Se ele usa um ECA ou BRA, suspender. Então, são medidas simples, né, mas que podem ajudar. Existe também, mas não é protocolo no mundo, né, alguns serviços só utilizam a acetilcisteína, inclusive endovenosa, né? A indicação precisa da acetilcisteína é só na hepatopatia por paracetamol, né? Vocês lembram disso? Mas na nefropatia do contraste, como prevenção, eu passo de forma oral para meus pacientes uns 2 dias antes, peço para ele tomar pós o exame e uns 2 dias depois ele fica tomando. A indicação, alguns trabalhos que a gente tem é do pessoal de Ribeirão Preto, do pessoal da USP também, que mostra que você fazendo essa medicação, essa droga, essa acetilcisteína, você tem uma chance menor de ter uma necrose tubular aguda e até também uma nefrite túbulo-intersticial, né? Você vai evitar que aquele contraste lesione menos o túbulo renal. Então você acaba ajudando ele ser também, junto com a hidratação e junto com o controle da acidose, ser eliminado de forma melhor. Né? Pode passar. Alguma dúvida até agora, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pode passar. Então, o diabetes, eu coloquei até o vermelhinho ali, olha, ele aumenta até em 3 vezes mais o paciente, a chance do paciente desenvolver doença renal crônica em relação ao paciente não diabético. E ele aumenta em 10 vezes o risco daquele paciente ter doença cardiovascular, independente seja renal ou não. Né? Então, o diabetes, ele é uma doença dos vasos. Né? O diabetes destrói o endotélio vascular, né? Vê a neuropatia diabética. Então, assim, a gente tem que lembrar disso para tratar bem. A forma de você prevenir que esse paciente evolua para a doença renal crônica é tratar bem a doença de base. Eu falo para os pacientes, não existe um remedinho mágico. Às vezes o paciente vai no consultório, no ambulatório, querendo sair de lá com um remedinho que é igual varinha de condão, né? Então, não existe. Eles ficam muito decepcionados quando eu falo que não existe. Falo que tem que tratar daquilo que eles não estão conseguindo tratar, não conseguiram, não quiseram tratar, né? Porque ambas as doenças, e principalmente o diabetes, mais que a hipertensão, são doenças da disciplina. E você é cansativo, você tem que explicar, encaminhar, é multiprofissional, multidisciplinar, é nutricionista, é psicólogo, então a gente tem que fazer esse dever de casa com eles. E uma característica interessante da nefropatia diabética é que, às vezes, o paciente já está com lesão renal e a taxa de filtração glomerular, você vai fazer o cálculo do clearance, está lá 120 ml por minuto, 140 ml por minuto, ó, que beleza, né? Não tem nada, já pode ter, tá? O diabetes, ele acaba alterando tanto a arteríola aferente quanto a arteríola eferente. A aferente vai abrir a boca dela para entrar mais fluxo dentro daquele glomérulo. E a eferente, ele vai fechar um pouquinho ela, para aquele fluxo que entra, segurar um pouquinho mais ali dentro, para aumentar a taxa, a pressão de filtração glomerular. E isso um dia, uma semana, um mês, um ano. Enquanto isso, essa pressão que está aumentada lá, vai dar um clearance maior, a taxa de filtração, a pressão de filtração vai ser melhor. Só que tem um custo, a proteinúria. Aí começa a surgir a albuminúria. Vamos passar lá. Então, olha só, causando a vasodilatação na aferente, a vasoconstricção de leve na eferente, para segurar essa pressão de filtração dentro do glomérulo. Essa hiperfiltração, com o tempo, vai levar a albuminúria. Essa albuminúria, a albumina, o lugar dela, não é dentro do túbulo. Essa albumina, ela não pode estar não era para estar no espaço urinário. Ali, a presença dela vai ativar uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória, com o tempo, vai causar fibrose. E com o tempo é aquele glomérulo que vai reduzindo, né? Vai fibrosando. E essa lesão endotelial também é causada não só pela fibrose, mas por essa dinâmica de pressão tão alta. O sistema arterial está sob pressão, a microcirculação está sob pressão.
Então, isso daqui, com o tempo, e outro detalhe, se eu vou criando fibrose, eu vou tendo menos fluxo chegando naquele glomérulo. Aí eu vou estimular renina, angiotensina e aldosterona, que são outros componentes dessa cascata inflamatória, né? Aí eu vou começar a aumentar os níveis de pressão arterial, a aldosterona está tentando segurar mais sódio, achando que está precisando ter sal, porque não tem fluxo, né? Então eu seguro o sódio para aumentar esse volume plasmático renal, mas o volume plasmático está reduzido por causa dessa fibrose que já está ali, né? Então é uma bola de neve. Pode passar. A segunda causa, a hipertensão arterial. Lembrar que a pressão, quando eu falo nos pacientes, o paciente fala, né, o que é pressão arterial? É uma pressão aumentada dentro do vaso, né? Às vezes a pessoa não se toca disso daí, então eu tenho que tratar melhor meu vaso sanguíneo, né? Não tratar ele sob pressão, eu falo que é igual uma panela de pressão. Aí com o tempo, não só as artérias, mas o coração, para aguentar aquela pressão, vai hipertrofiando o endotélio e vai inflamando. E com o tempo, na doença renal crônica, eu vou ter aquela hipertrofia ventricular, que a gente chama de concêntrica. Porque não só a pressão ali presente como estímulo da hipertrofia, igual a gente fazer, igual a malhar, né, ali na academia, mas também toda aquela cascata inflamatória, principalmente o FGF23, que é uma proteína importantíssima, que controla o fósforo do nosso organismo. Só que na doença renal crônica, o fósforo está muito alto e aí mais FGF23 é produzido para tentar baixar esse fósforo. Essa quantidade imensa de FGF23, essa cascata que é liberada no sangue, na circulação, ele vai começar a ter os efeitos deletérios dele, e um deles é aumentar os fibroblastos, aumentar ainda mais a fibrose, né? Por isso que os pacientes com doença renal crônica são pacientes que têm mais doença cardiovascular, tá? Então toda essa cascata ali, ó, quando o débito urinário, aí existem as síndromes cardiorrenais, né? A tipo 1, 2, 3, 4, 5, vocês lembram? A tipo 1, quando alguma coisa aguda no coração causa alguma coisa aguda no rim. Exemplo, infarto. Quando o paciente infarta, algo agudo, baixa o fluxo, baixa o débito cardíaco e eu vou ter problema renal. Posso ter uma injúria renal aguda. O contrário, aí uma doença renal crônica, uma doença cardíaca crônica dando uma doença renal crônica. A insuficiência cardíaca dando uma doença renal crônica. É a cardio renal tipo 2. A tipo 3 aí já é o rim que começa com tudo. É alguma coisa aguda no rim, por exemplo, eu tenho uma hipercalemia, dando alguma coisa aguda no coração, uma arritmia cardíaca, né? A tipo 4, que é o que a gente mais vê de comum, né? É a tipo 2 e a tipo 4. Algo crônico no coração, dando problema crônico no rim, algo crônico no rim, a própria doença renal crônica, causando uma hipertrofia ventricular concêntrica, causando a maior chance de infarto, de doença isquêmica, né, cardiovascular. E assim com a doença sistêmica, dando comprometimento dos dois órgãos, tanto o coração quanto o rim. Ai, espera aí. Vou explorar mais esse slide, está maravilhoso. Então, a gente sempre tem que lembrar disso daqui. Eu tenho que, quando eu pego um paciente descompensado, eu tenho que saber a causa, onde tudo começou, de forma mais rápida possível para poder ajudar. Se eu vejo que tem um baixo fluxo, né, se o volume plasmático hoje, mais uma vez, o focus, né, na beira do leito, né, para a gente ver como é que está aquela veia cava inferior, né, se está congesta, se está colapata, né, para eu ver como é que está esse átrio, o tamanho desse átrio, principalmente o átrio esquerdo, né, o volume indexado do átrio é importantíssimo para a gente, vai dizer como é que está a pré-carga, principalmente, né, se está chegando, vai conseguir chegar sangue naquele rim, na pós-carga, né? Então eu tenho que avaliar isso de forma rápida. Primeira coisa, volume, né? Que eu tenho que ver como é que está esse volume e lembrar que, infelizmente, esses pacientes estão muito com o terceiro espaço muito lotado, né? Porque muitas das vezes eles têm um débito urinário reduzido, porque não tem cabeça de pressão. Chega volume, coração não bombeia, insuficiência cardíaca. Então, assim, é um paciente complicado, é um paciente de UTI, mas você não pega isso toda hora, né?
E para evitar que isso daí chegue nesse extremo, é que no ambulatório, acompanhamento, você tem que estar atento a esses pacientes, que é tudo interligado, né? Você tem que lembrar que às vezes vocês comentam comigo, nossa, mas tem que ver tudo, porque ali eu não estou vendo só o rim, eu tenho que principalmente ver o que levou aquele problema para o rim, para eu poder ajudar. Se eu pensar só no rim, eu vou ficar dentro da vida, só vou ver a consequência e não correr atrás da causa. Né? Pode passar. E aí existem as doenças de etiologia aterosclerótica, né? A própria hipertensão, a idade, né, que a gente mais tem hoje, a dislipidemia, o próprio diabetes, que vão causar principalmente as doenças arteriais obstrutivas isquêmicas, né, da OP, da OC, AVE. E tem as doenças cardiovasculares, que são as mais comuns nas fases avançadas da doença renal crônica. É a acidose metabólica, é a doença mineral óssea, onde eu tenho PTH elevado, o PTH ele é cardiotóxico, ele piora a função cardíaca, então eu tenho hiperparia secundária a maioria das vezes. A própria proteinúria, que é um marcador de piora daquela doença, não somente a cardíaca, mas a renal também. A anemia, a gente tem sempre aquela balança de, no sexo feminino, tentar deixar uma hemoglobina de 10 até 11, e no masculino de 11, no máximo 12. O ideal seja 10 no feminino e 11 no masculino. Eu não posso deixar baixa oxigenação vascular, né, tecidual, mas eu também não posso aumentar os índices de viscosidade sanguínea nesses pacientes, né? Então, aquele paciente vai ter sempre um pouco de anemia. O equilíbrio dele é anemia, mas hemoglobina piores do que 8, abaixo de 8, sobrecarregam, pioram a parte cardíaca. E hemoglobinas acima de 12 pioram a parte de oxigenação tecidual por conta da lentidão desse sangue. Eu falo que os pacientes, principalmente quando tem dislipidemia associada, né, triglicerídeo, colesterol, eu falo que o sangue fica igual um leite condensado, andando devagarinho dentro do vaso, o paciente arregala o olho, para ele entender que é importante ele cuidar, tudo se interliga. Então, pacientes que eu tenho que estar sempre tentando um equilíbrio nele. Essas complicações não ateroscleróticas que são as principais causas de morte súbita e de complicação cardíaca súbita. Né? Complicações hemorrágicas. Eu tenho como fazer um cálculo de progressão desse paciente. Existe calculadora também para isso daí. Né? Nos próximos 3, 5, 10 anos, quanto de CLIA esse paciente vai perder? Essas calculadoras a gente baixa, a gente usa, eu quase não uso. Eu uso muito essa daqui, ó, mudança de categoria. Aquele paciente que estava no G2 e despenca lá para o G3B, ou estava no G3B, despenca para o G5, mudou de classe, isso preocupa, tá? Vai aqui a tabelinha. Só não vi a tabelinha ainda, a gente não falta. Então, quanto mais precoce a intervenção, se aquele paciente fica sem tratamento, a chance de ele entrar em falência renal nos próximos 7 anos é muito maior. Se ele tem um tratamento meia boca, o pessoal fala, né? 9 anos. Se ele faz um tratamento adequado, controlar as doenças de base, ele tem uma chance de mais de 11 anos, ou até às vezes não precisa naquela vida entrar em diálise, em tratamento dialítico. Né? Como que é importante intervir precoce. E aí, existem as prevenções primárias, né, que são as modificações de estilo de vida, né? É sedentário, vai fazer atividade física. É tabagista, para de fumar. É etilista, para de beber. Tá na obesidade, vai controlar esse peso. Né? Então, são a prevenção primária. A prevenção secundária, que já são as drogas, né? Controle de diabetes, controle de hipertensão. Vai passar que a gente vai... Então, no diabetes, né, que é a principal causa, as prevenções estilo de vida, modificação do estilo de vida e a alimentação. E das medicações, quais são as de preferência que a gente deve começar no paciente diabético? A metformina é uma droga excelente, uma droga que não só diminui a neoglicogênese no fígado, né? Ela tem um efeito metabólico muito importante.
de diminuir a cascata inflamatória, de aumentar a sensibilidade da insulina nos receptores dos órgãos. Então, é uma droga que, sempre que possível, se a gente puder, o paciente não tiver intolerância, a gente deve colocar, estabelecer. Na doença renal crônica, quando o paciente está com clearance entre 30 e 45, eu devo reduzir para metade a dose que ele já usa. E quando está com clearance menor que 30, eu devo fazer a suspensão dessa droga. Isso pelo risco de hipoglicemia, com a taxa de filtração reduzida, a droga tem uma meia-vida aumentada e ela vai passar mais vezes pelo fígado, também produzindo lactato, levando a acidose lática. Então, são os motivos que a gente suspende quando o clearance está menor que 30. Além da metformina e associada a ela, os inibidores de SGLT2, que são drogas excelentes, 1001 utilidades, Globobril, né? A gente na nefrologia, passa para mim um pouquinho isso. A gente na nefrologia, desculpa, está embaçado um pouco, tá, gente? Principal indicação é a albuminúria, tá? É um antiproteinúrico excelente. Depois dos IECAS e dos BRAS, nós ficamos 20 anos na nefrologia sem outra droga antiproteinúrica potente como eles, né? Então, principalmente quando você associa essas duas classes, IECA ou BRA com o SGLT2, são antiproteinúricos que se complementam, né? Enquanto o SGLT2 vai atuar lá na arteríola aferente, o que ele vai fazer na arteríola aferente? Lembra que lá para começar a fibrose, o organismo aumenta a boca da aferente para entrar mais sangue no glomérulo? E tem o seu custo, que é a albuminúria e a fibrose? O SGLT2 vai fazer o contrário. Ele vai ajudar a diminuir, ele vai causar uma vasoconstricção na arteríola aferente e com isso eu vou diminuir a pressão intraglomerular. Inicialmente, isso pode me levar a um decréscimo do clearance de creatinina. Eu posso ter de 25% a 30% de uma redução da taxa de filtração glomerular. É por isso que não se começa essas drogas quando o paciente tem uma taxa menor que 20 ml por minuto. Né? É proscrito, a gente não tem trabalho ainda, né? Dando a retaguarda, né? Autorizando para a gente utilizar. O risco é grande. Mas off-label, dependendo do paciente, é um paciente que é cumpridor das suas orientações, que não some, que vai sempre estar fazendo exame, está acompanhando, a gente até começa. O paciente às vezes está com a proteinúria altíssima e você sabendo que você reduzindo aquela proteinúria, você vai melhorar muito a sobrevida de todo o organismo vascular daquele paciente. Então você conversa com o paciente dos riscos e aí o paciente, se aceitar, você faz. Eu tenho alguns pacientes que eu comecei, ok. Teve alguns outros que eu tive que suspender porque fizeram um aumento superior a 30% de creatinina. Eu parei. A maioria desses que eu parei, eu não retornei, porque foi um aumento realmente bem significativo. Então, a gente tem que ficar de olho. Um outro mecanismo que ele vai fazer é lá na arteríola eferente, onde IEC-BRA atua. A IEC-BRA lá na eferente vai tentar abrir um pouquinho a boca da eferente para escoar o conteúdo de dentro do glomérulo. Então ele também ajuda nesse sentido, mas a principal atuação dos inibidores de SGLT2 é na aferente, causando a vasoconstricção. E o contrário é equilibrar na eferente, causando uma vasodilatação. Né? Uma outra coisa que serve muito para a gente da nefrologia, existe chamado feedback tubulo-glomerular. O que é isso? Né? Quando eu inibo esse receptor de sódio-glicose, SGLT2, o sódio e a glicose vão ralo abaixo. A glicose, se ela não é absorvida aqui no túbulo proximal, ela não vai ser mais absorvida, ela vai para a urina, que é um dos marcadores que você tem certeza que o paciente está usando o remédio. Tem que ter glicosúria. Se não tiver açúcar na urina, ele pode te jurar, mas ele não está usando. Uma outra coisa é esse sódio. Quando esse sódio não é absorvido, 65% do nosso sódio é absorvido no proximal.
Se ele não é absorvido aqui, quando chegar lá no túbulo distal, vai estar lotado de sódio dentro do túbulo. Aí, o que a mácula densa, que é o conjunto arteriolar aferente, eferente, mesângico, e o túbulo distal vai pensar? Bom, se tem muito sal aqui indo embora, se o sódio está sendo eliminado, sinal que tem muito volume. Eu não preciso liberar renina, angiotensina, aldosterona para segurar mais sódio. Então, com isso, eu vou ter uma liberação maior do sódio sem defragrar o sistema renina, angiotensina, aldosterona lá na mácula densa. Com isso, eu vou acabar tendo um controle maior da absorção de sódio, um controle maior da hipertensão, tá? É um feedback tudo glomerular. Pode passar. Os benefícios são vários, né? Os outros, a parte metabólica, de conseguir eliminar glicose, a glicosura, controla mais a glicose, ajuda no peso, né? Como o SGLT2, os inibidores, também tem o efeito de aumentar a excreção de ácido úrico na urina também, tá? A esteatose, reduzindo a esteatose, porque é um remédio que inicialmente foi idealizado para quem é diabético, então ajuda nesse processo metabólico, ele sozinho, mas ajuda. Os pacientes, a grande maioria que começa o uso sente uma diminuição do peso, controle do peso. Então, se o paciente está emagrecendo, pode acontecer isso mesmo, tá? E ser da medicação. Sem falar nesse processo inflamatório. Se eu melhoro a parte metabólica, eu melhoro o processo inflamatório. Isso daí é automático, né? Ok, pode passar. E aí, outro antidiabético oral que eu posso usar na doença renal crônica. A maioria eu posso usar de forma normal, sem correção de dose, até no estágio G3A. A partir do G3B, as glicasidas, né, que são secretagogos, que estimulam o pâncreas a liberar insulina, eu tenho que diminuir pela metade, né? A única droga, as únicas drogas que eu posso usar até o paciente entrar em diálise é a linagliptina, que eu posso usar sem problema algum, que é de água aqui. A linagliptina, tá? É a única. E tem a pioglitazona também que eu posso usar, que é de álcool. Pioglitazona, tá? Até também, só o paciente em diálise eu tenho que suspender. Inibidor de SGLT2, eu devo suspender quando o paciente entra em diálise? Não existem estudos que te autorizem continuar com o uso, tá? Só que off-label a gente também faz. Porque tem que lembrar, ele não é 1001 utilidades. Não vai ter tanto aquele efeito renal, porque eu não tenho mais túbulo funcionando, glomérulo atrofiado, mas eu vou conseguir os outros efeitos metabólicos, os antioxidativos. Então, assim, eu posso continuar, tá? Mas sempre colocar para o paciente essa situação que ainda não foi liberado pela Anvisa. É off-label que a gente está fazendo, tá? Sempre tem que comunicar ao paciente. Pode passar. Progressão da doença renal crônica está diretamente relacionada ao controle da glicemia, tá? Vamos passar uma outra foto, mais umzinha. Aqui a biópsia renal no paciente, antes de fazer o transplante de pâncreas, né? Antes ele tinha os nódulos de Kimmich-Wilson, que são depósitos de substância amorfa lá no mesângio do glomérulo, causados pelo processo inflamatório, a deflagração do processo inflamatório da glicemia aumentada, né? Pós-transplante de pâncreas, né, 5 anos depois, 10 anos depois, olha como é que vai se desfazendo, vai sendo absorvido essa substância. Então, um paciente que já tinha lesão estabelecida e conseguiu reverter. Então, como que é importante a gente controlar a glicemia do paciente? Você volta ao anterior, isso. Mas o controle tem que ser de acordo com a taxa de filtração glomerular desse paciente. Paciente que já está no estágio G4, finalzinho de G4, G5, são pacientes, né, que tem clínice entre 15 e 20 ml por minuto. Eu não posso deixar esse paciente com uma glicada, o ideal é que não fique uma glicada abaixo de 6,5. A glicada, o ideal é que fique entre 6,5 e 7,5. Por que isso?
são pacientes mais sujeitos à hipoglicemia. Uma das funções dos nossos rins é excretar a insulina. Se eu tenho menos rim funcionando, eu vou ter mais insulina circulando. E a maioria é DM2, produz insulina, né? Então, com isso, eu vou ter uma chance maior de hipoglicemia. E aí, esse paciente, eu posso até aceitar, onde for idoso, né? Muito debilitado, até 8 de glicado, né? Exagero, mas assim, entre 6,5 e 7,5 seria ideal deixar esse paciente. Agora, paciente mais jovem, paciente em expectativa de vida, tem que controlar o máximo possível isso daí, para ganhar vida no rim dele por um tempo maior, tá? E controle da pressão, né? A norma nova, né, é que todo mundo tem que ficar com menos de 12 de sistólica e menos de 7 de diastólica. Eu digo, a gente tem que individualizar, tá? Eu não vou deixar um paciente todo obstruído, com a carótida toda entupida, com baixo volume plasmático, com pressão, que não tenha pressão para poder mandar sangue para o cérebro, não tenha pressão para manter viva a oxigenação dos órgãos. Eu tenho que deixar uma cabeça de pressão. É um paciente que eu posso até aceitar 14/8 na paz desse paciente, né? Lembrando, quanto mais jovem o paciente, maior tem que ser essa pressão, porque a expectativa de vida é maior, né? Quanto mais eu controlo a pressão, quanto mais eu controlo as doenças de base, mais tempo de vida eu vou ter, não só na parte renal, na parte cardiovascular também. IECA ou BRA. Nunca usar o duplo bloqueio, tá? Sempre ou um ou outro. Quando eu faço o duplo bloqueio, eu aumento em até 100% os riscos de hipercalemia e de injúria renal aguda. Então, se um não está dando efeito, não adianta associar o outro. Associa uma outra classe de medicação, não a mesma classe, tá? E quando eu devo tirar o IECA ou o BRA? Nunca. Nunca e sempre. Medicina não existe, mas é só para vocês, né? É o último a sair. Quando que eu vou tirar? Quando eu tiver uma hipercalemia refratária, né? Aquele paciente que eu estou bloqueando direto o sistema renina-angiotensina-aldosterona e com isso eu vou ter uma hipercalemia por conta, né, desse bloqueio. Se eu não consigo controlar essa hipercalemia com a dieta, controlando a acidose, eu tenho que tirar a droga, tá? Às vezes o paciente está com losartan potássica. Às vezes eu tiro o losartan potássico, porque tem potássio na composição do remédio, e coloco um captopril, IECA, ou coloco um ramipril, ou coloco um omesartan, que é outro BRA, né? Para tirar só o potássio da composição do remédio. Às vezes dá efeito, eu consigo, né, segurar ainda o BRA IECA, ou IECA. Doses ideais como antiproteinúrico, dose dependente. Quanto maior a dose de IECA ou de BRA que eu puder fazer, maior o efeito antiproteinúrico tem. E aí tem vários estudos, e o CADIGO é a nossa bíblia da nefrologia, né? Sempre alerta da necessidade de você sempre tentar conversar com os outros colegas, porque a maioria dos pacientes com doença renal crônica são pacientes que têm vários outros, né, vários outros problemas e outras especialidades acompanhando. Conversar com esses colegas, né, a respeito dessas drogas, das doses das drogas, associação das drogas, né? E IECA e BRA deve ser um dos primeiros a serem iniciados e os últimos a serem tirados. Tá? Esse estudo do STOP ACI, né, mostra pra gente, foi um N de 411 pacientes, mostrou que os efeitos adversos advindos, a piora da função renocardíaca advindo da suspensão, da eliminação do IECA e BRA foram muito piores do que você deixar a droga, né? Então, tirar somente se eu tenho uma hipercalemia refratária. Ou em caso onde eu tenho uma doença renal crônica associado a algo agudo, a doença renal crônica agudizada, né? Então, lembrar, se o IECA ou o BRA, eles vão atuar lá na arteríola eferente, aumentando a boca dessa arteríola,
E se aquele paciente está com uma injúria renal aguda, está precisando de fluxo plasmático renal, então eu vou tirar essas drogas para essa arteríola eferente segurar um pouquinho esse fluxo dentro do glomero para poder me ajudar esse glomero a funcionar. Então, em casos agudos de doença renal, eu devo também retirar essa droga. Outra classe muito importante para a gente, que é utilizada mais como quarta droga no controle antihipertensivo, daqueles hipertensos resistentes ou resistentes refratários, né, que são os bloqueadores de mineralocorticoide, os mais conhecidos espironolactona e a eplerenona. Existe uma classe que chegou no Brasil tem 5 anos, né, que é a finerenona. A finerenona também é a mesma coisa, bloqueia a aldosterona, como os outros, só que ela não tem um efeito androgênio de causar ginecomastia no sexo masculino, principalmente, e ela dá menos hipercalemia. Então a gente opta mais por ela. O problema é preço, né? É uma droga, uma caixinha dá para 28 dias, está em torno de R$280, pesa, porque o paciente que chega nessa fase já é plurifarmácia, né? Muito medicado, mas podendo a finerenona, os mineralocorticoides, bloqueadores de mineralocorticoides, não tem só um efeito antiproteinúrico, não. Eles têm um efeito na remodelação miocárdica também muito importante. Se o coração vai bem, o rim também vai, né? Então a gente pensa, pode passar. Então aqui nessa prevenção secundária, só, né, o que eu já falei, né? Lá para a questão da proteinúria, né, para bloquear o sistema renina-angiotensina, eu já tenho IEC ou BRA, eu tenho os bloqueadores de aldosterona, né? Os bloqueadores de endotelina foram retirados do mercado, que estavam dando morte súbita. Eu coloquei lá só para lembrar. Eu tenho lá, melhor esse mecanismo, né, da proteinúria, o IECA, BRA e agora o SGLT2, inibidor da SGLT2, né? Então, de alguma forma eu estou conseguindo fechar esse mapa aqui na ajuda desse paciente, né? Só que isso daqui é a prevenção secundária. A primária tem que estar junto, né? Só a secundária, só tomar remédio não adianta. E aí, além dessa parte, né, desse controle principal, né, dessa proteinúria, da hipertensão, do diabetes, tem as comorbidades que vêm juntos, causadas pela própria doença renal, né? A anemia, eu tenho sempre que manter, igual eu falei para vocês, a hemoglobina equilibrada, para o paciente não piorar a parte cardíaca, que na maioria das vezes está associado, né? Então, eu utilizo, como nossos rins são glândulas também, né? Produz a eritropoetina, que estimula lá a nossa medula óssea. Se eu tenho menos massa renal, né, a eritropoetina é produzida principalmente lá no túbulo proximal e um pouquinho lá no pulmão. Se eu tenho menos rim funcionando, eu vou tendo menos estímulo na medula a produzir glóbulo vermelho. Aí vem a anemia. E a anemia da doença renal crônica, ela na maioria das vezes é normo, porque falta estímulo da medula. Mas eu posso ter também a megaloblástica, por carência de B12 ou B9, e posso ter também a ferropriva, né, por deficiência de ferro. Isso eu tenho que ver antes de fazer o estímulo da medula para poder ajudar esse paciente. Pode passar. Outros focos, né, que eu tenho que lembrar, né, o controle metabólico, né, da acidose, da hiperuricemia, o controle e o manejo, né, do distúrbio mineral ósseo, que é muito importante, né? Esse paciente já está fazendo hiperpara, como é que está o fósforo desse paciente, como é que está o cálcio, como é que está a vitamina D, isso tudo tem que ver, né? Evitar, né, que aquele paciente que já está com tanto problema renal tenha mais algo agudo, né? Um quadro infeccioso, tratar logo. Um uso de drogas nefrotóxicas, retirar logo de uma vez, corrigir doses de antibióticos, proscrever o uso de anti-inflamatórios, tentar amenizar o efeito nefrotóxico dos contrastes iodados, né, procurar ser um contraste não iônico. Na alimentação, né, o paciente que já está em G4, G5, a gente tentar desobrecarregar aquele glomérulo de proteína, então dá menos proteína, principalmente a de fonte animal. A de fonte vegetal é mais liberada. Nessa fase a gente precisa muito de um nutricionista para ajudar a gente.
coisa que é assim, difícil, um que entenda realmente, que estude, que queira ajudar a gente. Mas assim, a gente já orienta um pouco o paciente, conversa com o nutricionista, manda cartinha para ver se ajuda o paciente a estabilizar. Sobre o contraste, né, radiológico, eu comentei com vocês, né, quanto menor a taxa de filtração, né, tanto já em G4 eu já devo tomar muito cuidado com o contraste iodado, de preferência usar o não iônico, que ele tem um efeito osmótico menor e ele vai ser liberado mais fácil. O contraste ele pode não só dar problema tubular, mas também glomerular, isquêmico, tubular e glomerular, duas coisas. Pode passar. Então, essas doenças agudas do dia a dia, né? A gente tem que correr atrás dessas agudizações para tentar limpar o máximo possível, né? As drogas para tratamento de diabetes, corrigir as doses, ver se eu posso continuar ou não com o IECA ou o BRA. Aquele paciente que está com diurético, ele tem necessidade de usar diurético, a maioria é nefrotóxico, ele precisa daquilo ali, está baixando o fluxo plasmático dele, eu tenho que ver isso daí. A questão da metformina, da correção de acordo com o clearance, ou nas fases agudas, né? O BRA, o anti-inflamatório, e a utilização dos inibidores de SGLT2, que assim como o IEC e BRA, nas fases agudas de doença renal crônica, eu devo suspender também, tá? As mudanças de hábito de vida, sempre, né? O tabagismo, a obesidade, pode passar. A obesidade é uma doença, a obesidade é um processo inflamatório crônico do nosso organismo. Então, a gente tem que combater a obesidade. Quando a gente pega um paciente obeso, a gente está vendo a ponta do iceberg, né? E a gente tem que animar o paciente, porque é uma doença crônica que desanima, que limita a pessoa. Então você, primeiro, não pode ter pena, né? Mas você tem que orientar, que educar, que ajudar. E é um tratamento multidisciplinar. E é a pior pandemia que a gente está vivendo. Graças ao diabetes, que a gente tem a piora do número, da incidência e da prevalência do diabetes e da hipertensão também. Pode passar. O tabagismo. O paciente acha que o tabagismo só vai dar problema no pulmão. Eu falo, antes de pegar o pulmão, pegou suas artérias. Piora a sua hipertensão, é o DAOC, né? E orientar também. É chovendo molhado. É nosso papel, é a nossa função, a gente tem que falar, né? A gente tem que orientar. Dislipidemia, sempre tratar, sempre tratar. O paciente não não tem colesterol, sempre tratar. Procurar um HDL superior a 45, sempre tratar. As estatinas são anti-inflamatórios de endotélio capilar, né? Então, seja diabético ou não, seja hipertenso ou não, se o paciente tem uma síndrome metabólica, se o paciente tem um histórico de dislipidemia, que controlou, que agora usar. E principalmente se tiver aquelas doenças de base que eu falei, diabetes e hipertensão, para o resto da vida, tem que usar. Na doença renal crônica, o mais seguro é a atorvastatina. Simvastatina pode usar? Pode, corrige a dose, né? Eu falo com vocês todos, né? Um é o Fusquinha e o outro é a Ferrari. Ferrari vai chegar melhor, né? Mas usar, tá? Se o paciente não tem dinheiro para comprar, deixa ele ganhar a simvastatina, você ajusta a dose. Tá? Os fibratos também a gente pode usar, tá, gente? Para triglicerídeo. E vocês já viram, quem está me acompanhando, que eu uso muito fibrato, não espero chegar a triglicerídeo 500 para cima, não. É o paciente já todo inflamado, entupido, todo cheio de doença vascular, ele está lá com triglicerídeo 300, eu já estou tratando, tá? Então, é lógico, a gente trata, mas lembrar que prevenção, tem que modificar o estilo de vida, né? Aí agora a gente já passa para os tipos de tratamento da doença renal crônica. Tem alguns trabalhos falando que existe uma nefrotoxicidade delas. Você acaba aumentando a chance até de mioglobinuria, pode acontecer. Mas é uma névoa ainda isso daí. Tem um trabalho certinho, segue assim. Então, assim, a gente dá preferência só para isso. Mas volto a falar, o paciente não tem como comprar, usa. Tá?
Aí, tipo de tratamento da doença renal crônica terminal, que a gente já não usa esse termo, a doença renal crônica, estágio 5, se divide em 5A e 5B. No estágio 5A, o paciente ainda está em tratamento conservador. A partir de 20 de clearance, você já começa a programar o paciente para começar uma terapia renal. Aí você conversa com ele os tipos de terapia, fala onde é que tem essas terapias, ele escolhe qual que ele quer. Se é a diálise peritoneal, se é a hemodiálise. Na nossa cidade, só temos a hemodiálise. Peritoneal é Itapiruna e Campos, são os dois locais mais próximos. Ele pode fazer lá se quiser? Pode, tá? Seja por plano, seja por serviço único, pelo SUS, tá? Ele pode fazer. Mas a maioria escolhe onde já mora, né? Até por facilidade, né? Transporte. Então, a diálise peritoneal, ela é melhor que a hemodiálise ou a hemodiálise é melhor? Não. Tem as suas indicações mais precisas. Exemplo, diálise peritoneal no paciente jovem que trabalha todo dia, que é arrimo de família, que precisa continuar trabalhando. Diálise peritoneal. Ele faz à noite, existe o SUS fornece uma maquininha chamada Home Choice. Pode passar, pessoal. Essa maquininha, tá? Onde é programado, o nefrologista prescreve, tem um enfermeiro que coloca todas as coordenadas na maquininha e o paciente é treinado antes, né? Ele mais 2 pessoas. É feita uma visita domiciliar para ver se na casa dele está tudo ok para ele fazer esse tipo de terapia, que é a complicação principal é infecciosa, né? Então tem que estar 100% segura e só quando ele realmente está craque e todo mundo passa na prova é que é liberado para fazer em casa. E aí o SUS fornece essa maquininha que é programada, o paciente quando dorme pode fazer, tá? Se quiser fazer de dia também. Para onde ele for viajar, tem uma liberdade maior, que ele pode levar a máquina. Lembrando que para onde ele for também pode ser qualquer lugar, tem que ser um lugar que não coloque ele em risco de infecção, né, de contaminação. E diferente da hemodiálise, que para você viajar, você tem que entrar em contato antes, de preferência uns 3 meses antes, com a clínica de diálise local onde você vai ficar, ou próximo ao local que você vai viajar, para conseguir uma vaga, um intercâmbio, para poder fazer a diálise lá. Né? Volta tem anterior. Então, na diálise peritoneal, é o peritônio e o capilar do peritônio que vai servir como filtro de diálise. Né? É infundido esse líquido, tem uma permanência na cavidade abdominal. Essa permanência, a gente sempre antes faz o estudo do peritônio, para saber como é que funciona aquele peritônio, se ele é bom, se ele é efetivo, se ele é um rápido progressor, se ele é lento, né? Aí, de acordo com essas características, que a gente calcula quanto vai permanecer aquele líquido, quantas trocas, né, vai infundir, vai drenar quantas vezes, qual o período de tempo, né? A diálise peritoneal, ela pode ser feita nesse período enquanto dorme, de 6 a 8 horas. Existe aquele paciente que não tem condições de ter a diálise em casa e não tem condições de fazer a hemodiálise. Então, ele pode fazer a diálise peritoneal no hospital. Tá? Na clínica de diálise, fica o dia inteiro fazendo a diálise peritoneal todos os dias. Tá? A principal complicação é quando esse peritônio infecciona, né, inflama e perde a área de troca, e aí você tem que migrar para outra terapia, a hemodiálise. Na hemodiálise, o paciente, o ideal é que quando ele estiver com 20 de clearance, ele aceite fazer a diálise, o paciente tem que aceitar, né? Você já encaminha ele para fazer a fístula, você vai ligar a artéria numa veia, arterializar aquela veia para ficar mais fácil de funcionar. Uma agulha é introduzida perto da anastomose, funciona como uma linha arterial que vai puxar o sangue vai passar pela máquina, a bomba vai puxar, vai levar para o capilar, a troca vai ser por osmose e esse sangue vai retornar para o paciente. Isso mais ou menos de 350 a 450 ml por minuto, que essa bomba gira, né, 3 a 4 horas, 3 vezes por semana. Existe a diálise noturna, onde o paciente pode fazer uma diálise no centro de diálise, ele dorme lá, na cama ou na própria cadeira, enquanto faz a diálise. Que mais em grande centro, né, porque está faltando clínicas de diálise, então é o horário que sobra dialisar.
A hemodiálise, quando o paciente não teve condições de fazer a fístula, que é uma dificuldade, né? Falta cirurgião vascular que saiba fazer fístula, né? Qualquer um sabe fazer, né? Às vezes a primeira não dá certo, tem que fazer outra, principalmente os diabéticos, que tem doença endotelial, né? Às vezes é complicado, tem que fazer uma outra. E às vezes o paciente precisa entrar em diálise antes, e aí é colocado um catéter, que pode ser de duplo lume ou de triplo lume. Essas duas luzes, uma funciona como arterial, vai puxar o sangue, vai passar pelo sistema e vai pelo venosozinho ali entrar, sendo que aqui, esse caninho, ele é dividido ao meio, né? Uma luz arterial que puxa, a outra venosa que devolve o sangue. E o catéter está dentro da mesma veia. Por isso que o ideal é o paciente fazer a diálise através da fístula, porque no catéter a recirculação daquele sangue, mesmo que você está entregando, você acaba puxando de volta. É muito grande, então o paciente fica mal dialisado, né? Paciente bem dialisado, paciente com fístula, e quanto mais distante as agulhas, para menor recirculação, melhor, né? Existe catéteres de longa permanência, os peniquetes, que eram muito utilizados antes na oncologia, era de difícil acesso para a gente da nefro, que eram muito caros, ainda só um pouco, mas duram 6 meses, às vezes até mais, se cuidar direitinho, tá? A preferência de acesso é a veia jugular interna, e de preferência que seja qual veia? Vamos ver se não acertar. Direita. Por quê? Isso. Então, o ideal é que esse catéter... tem alguns colegas que gostam de colocar dentro do arco direito. Tem uma chance de arritmia, tem que tomar cuidado, né? Então o ideal é na entradinha, né? E não introduzir tanto até para chegar na tricúspide, não dá problema, né? Então a chance de embolia grande pode passar. E o outro tratamento, que não é o terceiro, pode ser o primeiro, que é o transplante renal. No transplante, existe o transplante pré-empitivo. Antes do paciente entrar em diálise, ele já pode transplantar direto. No Brasil, a lei permite que pacientes com menos de 18 anos e pacientes diabéticos com menos de 18 anos possam entrar na fila de transplante de cadáver antes de começar a diálise, né? Então, eles são liberados para fazer um transplante pré-empitivo, concorrer com os outros que estão aguardando na fila de cadáver, né? Um paciente que vai entrar em diálise, antes ele é abordado, né? O nefrologista conversa com ele, conversa com a família, para ver se tem alguém que queira ou possa doar o rim. Se houver candidatos, esses candidatos eles têm direito, pelo SUS, consultarem com o nefrologista, e a gente marca para eles irem lá, para a gente fazer toda a bateria de exames pré-operatórios. Que bateria é essa? Eu vou rastrear naquele doador, provável doador, potencial doador, toda e qualquer doença que possa um dia acometer ele e ele precisar daquele rim que ele doou. Se houver alguma chance que mínima disso acontecer, ele é recusado, tá? Além da avaliação médica, é também feita a avaliação psicológica. Às vezes passou tudo bem no médico, pode doar, ok. Chegou no psicólogo, o psicólogo viu que aquela pessoa está ali porque ela foi forçada, como é que chama? Coagida, tá? Isso daí é a mesma hora. E outra coisa que eu falei ontem também lá na FAMESC, o nome já fala, é doação. Existe um monte de casos na literatura, e eu tive caso pessoal de ter uma rejeição aguda num transplante que estava 100% compatível, tá? É porque eu não queria doar? Não sei, mas algo aconteceu na química ali que não deu certo e que o exame não detectou, né? A gente é feito o exame de HLA e o CrossMed para ver se aquele paciente que vai receber o órgão, ele tem algum anticorpo já pré-formado que possa atacar aquele órgão que ele vai receber. Então é feita uma prova cruzada do sangue de quem vai doar com o sangue de quem vai receber. Se já houver esses anticorpos pré-formados, se o CrossMed der positivo, pode esquecer, né? Existe hoje um transplante expandido. Por falta de doação de órgão,
e com a melhora das drogas, né, para rejeição, antigamente só se aceitava até 65 anos para se doar, hoje já aceita se o paciente estiver bem, hemodinamicamente estável, ele pode ter até 70 anos, não tem problema, ele pode doar. Mas é um rim já envelhecido. Lembra que a gente falou? Depois dos 40 pode perder até 0,5 a 1 ml de dano? Já é um rim envelhecido, já tem um vaso sanguíneo de uma casa já antiga, né? Então, é o critério expandido que a gente chama a chance de mais imunossupressão maior, de uma sobrevida do enxerto ser menor, né? O transplante, os rins nativos continuam, não tem necessidade de tirar, o tempo cirúrgico seria muito maior, as complicações maiores, deixa quietinho lá, né? Qual a indicação de você tirar? Só se aquele paciente, isso no pós-transplante, o paciente está ficando muito hipertenso, muito hipertenso. Pode acontecer daqueles rins, aquela atrofia, daquele painelzinho que eu mostrei lá na frente. A atrofia significa falta de fluxo, isquemia. Isquemia libera renina no intestino do aldosterona. Em alguns casos pode ter uma liberação exacerbada desse sistema renina no intestino do aldosterona, e aí eu vou ter que fazer uma nefrectomia por conta disso. Não é comum, gente, é uma coisa assim rara de acontecer, né? Mas pode acontecer. Então não tem necessidade de tirar o rim nativo. Esse rim, ele é colocado sempre debaixo da musculatura. Qual que é o lado? O lado de preferência é o direito, por causa do ângulo da artéria para anastomose, tá? Só por conta disso. Mas se tem fibrose, se tem acesso difícil naquela região, vai para outra região, tá? Esses pacientes são acompanhados no centro de transplante, onde eles fizeram o transplante, de 2 em 2 a 3 em 3 meses. A cidade onde eles moram, aqui eu dou a retaguarda para quem é transplantado. Na época que a gente tinha o centro de diálise, o antigo, os pacientes todos eram inscritos lá em Vitória. Eles faziam no Meridional, ou no UCAM, no Hospital das Clínicas, em Vitória. Então ainda tem pacientes desde aquela época que acompanham comigo. As intercorrências a gente cuida aqui, só mesmo quando precisa que encaminhe, a gente pede para ir lá para o Meridional ou para o UCAM, e tem um acesso facilitado, eles têm um contato, né? É um sistema que funciona, tá? E é sempre emocionante quando liga pra gente dizendo que tem um órgão para aquele paciente seu. Você, assim, sempre parece que é a primeira vez, é emocionante. Eu sempre falo pro paciente, deixa arrumado uma bolsinha do lado da sua cama, com escova de dente, com tudo, seus documentos, pode ser uma hora para outra, né? Ser chamado, pode passar. Semana passada, quinta-feira, eu fiz na Câmara lá de vereadores de Chique, né? Lá de Calçado. Sempre na Secretaria de Educação, mas estava em obra. Então, lá os vereadores cedeu espaço para eu fazer um evento no Dia Mundial do Rim, né? A gente comemora toda segunda, quinta-feira do mês de março. E foi muito bom, né? Foi muito bom, a abrangência foi muito boa. E esse trabalho de formiguinha eu venho fazendo já tem uns quase 20 anos, né, de divulgar a doença renal, a preocupação que a gente tem na prevenção da doença renal. E ontem a gente fez ali na FAMES, foi muito bom. Dia 25, esse mês de março todo eu faço palestra, vou em um monte de lugar para divulgar a importância, né, da creatinina. E aí dia 25 a gente vai fazer lá na Casa Verde, a última quarta-feira do mês de março, na parte da manhã. Vocês são convidados, a gente vai aferir pressão, ver glicose, orientar, falar alguma coisa, uma palestra lá, não sei se vai ter nenhum lugar para passar alguma coisa, mas a gente, né, vai... Ainda pode passar. A gente não pode desistir. Então, isso daí que eu acho que é o legal. A gente, assim, aprender a conviver com a doença renal crônica, não se estranhar com esse elefante, tá? Aprender a olhar esse elefante, as facetas desse elefante, né? Estar junto com ele, né? Apoiar, porque é um fardo crônico desses pacientes e é um peso muito grande para a sociedade em termos econômicos, em termos sociais. Então, assim, a gente tem que tentar banalizar a necessidade de informação a respeito da doença para que ela seja mais diagnosticada,